Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco mais essa manhã e que possamos nos alimentar, da palavra do Senhor nesse dia. E hoje eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor aqui em Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos ler aqui o início, nos primeiros versículos, se você quiser acompanhar. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois de sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão levaram essa notícia para o povo. Então nós vemos aqui o relato do povo de Deus que estava preso no Egito. E o Senhor os libertou daquela escravidão que eles estavam vivendo ali. E para que eles chegassem na terra que Deus havia prometido a eles, que era a terra onde eles iriam viver bem, eles precisaram passar por um período de deserto, porque eles não estavam preparados para entrar naquela terra prometida. Uma viagem que era para ser feita em pouquíssimo tempo, levou anos, foram 40 anos que eles andaram pelo deserto para chegar numa terra que era próxima de onde eles estavam, E aqui, uma das primeiras lições, que nós vemos com a história deles, tomando por base o que aconteceu com eles. Eles saíram e no segundo mês, passados 15 dias, eles começaram a reclamar com Moisés e Arão, que eram aqueles que estavam à frente, levando o povo de Deus. Reclamaram, falaram: olha, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, do que ter vindo aqui para esse deserto morrer de fome. Lá a gente estava preso, mas pelo menos a gente tinha o que comer. Olha que mentalidade, desse povo. Ô povinho difícil, viu? Parece até a gente. Quando a gente vai lendo a história, a gente se identifica muito com eles. E aí, beleza, Deus, Moisés conversou com o Senhor, falou: ó, Senhor, o povo tá reclamando lá de fome, como é que nós vamos fazer? E Deus respondeu para ele, falou: olha, eu vou fazer chover pão do céu para vocês. E cada um vai pegar a porção que dá para comer em um dia. Hoje você pega a porção de hoje. Amanhã vai vir de novo esse pãozinho do céu e vocês vão pegar a porção para o dia seguinte. Vamos ver quem vai me obedecer. Deus falando, E aí eles transmitiram a mensagem. E interessante nessa questão assim de desde já do Antigo Testamento, Deus ensinar para o seu povo uma dependência diária dele. Não uma dependência semanal, uma dependência mensal, anual, sei lá, de período em período, mas uma dependência realmente diária do Senhor. Porque Deus poderia muito bem ter mandado ali uma porção que desse para um mês, ou então, sei lá, um alimento que talvez eles não sentissem fome mais, porque Deus era poderoso para fazer um milagre ali, e deixar eles sustentados até o dia que eles entrassem ali na terra prometida, mas não. O que o Senhor fez? Ele mandou a provisão que dava para um dia só. Ainda falou com eles: olha, vocês vão pegar só a porção do dia, E eu aprendi o seguinte: como a vontade de Deus é nos ter perto dele, nos ter dependendo dele todos os dias, E eu não sei se vocês observaram, mas no tema do meu canal eu até coloquei a oração do Pai Nosso naquela parte que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? No Velho Testamento, nós acabamos de ler o relato que demonstra como que Deus quer mandar uma porção diária para nós. Como que Ele quer que a gente esteja na presença dEle diariamente, nos alimentemos da presença dEle diariamente. Então, no Novo Testamento, quando Jesus veio, Ele trouxe de novo essa orientação da parte de Deus para nós. Quando você for orar ao Pai, você vai orar assim: Aí ele faz a oração do Pai Nosso, que é o nosso exemplo, né? E ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Não é assim que ele orou nos ensinando? Ele não fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá para a semana toda, o pão nosso de cada dia nos dá para o mês todo. Não, é hoje. Então quer dizer que eu preciso orar hoje pedindo o pão de hoje e eu preciso orar amanhã de novo pedindo o pão de amanhã, assim como o povo aqui, né, estava no deserto recebendo aquele maná diariamente. Nós precisamos estar na presença de Deus diariamente, recebendo esse pãozinho que vem do céu. E é assim que eu vejo, sabe? Quando eu venho para a presença do Senhor, ser renovada por Ele, que geralmente é a primeira coisa que eu faço, né, no meu dia. Eu não sei como é a sua rotina, talvez não dê para você fazer isso de manhã, você vai tirar um tempo em um outro horário. Mas o importante é você ter essa consciência de realmente dependência do Senhor. Porque nós dependemos do alimento natural, não é para o nosso corpo viver. Eu já até falei isso aqui num outro vídeo. Nós dependemos de banho todo dia, nós precisamos ir no banheiro, nós fazemos tantas coisas diariamente, não é? Mas nós também precisamos colocar o Senhor como algo que é o nosso alimento diário para a gente conseguir fortalecer o nosso espírito. Nós estamos vendo aqui hoje, né, 2 lições na Bíblia de que essa realmente é a vontade de Deus e é o plano de Deus, que nós nos alimentemos diariamente, porque todos os dias Ele tem essa porção, esse maná, né, que vem do céu para nós. E eu até já comentei outras vezes que eu vejo assim, né, quando eu vou para a presença do Senhor, para ser sustentada, ser alimentada por Ele. É como se todos os dias de manhã descesse do céu um pão fresquinho, bem quentinho para mim, né, para eu me alimentar mesmo e ficar forte para aquele dia. Então, assim, essa é a primeira lição, né, que eu tiro com essa mensagem aqui que nós lemos hoje. E é interessante também que o próprio Jesus, até fiz algumas anotações a respeito de outros versículos do Novo Testamento, onde o próprio Jesus, que era o cara, né, ele não precisava, talvez, ter momentos a sós com Deus, porque ele já era o próprio Deus, né, que se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana para estar aqui com a gente. Mas até talvez para nos dar um exemplo, a Bíblia fala lá em Lucas 5,16 que ele se retirava para orar. Ele se retirava para estar a sós com Deus, para buscar a direção de Deus. Talvez por causa dessa condição humana mesmo, né, que ele estava, ele necessitava desse alimento também, né, direto de Deus para ele. E lá em Lucas 4,16, eu vou até ler para vocês, fala o seguinte: Jesus, ele tinha o costume de ir à sinagoga, né, ele tinha o costume de ir à igreja, que nós chamamos hoje. Lucas 4,16. Mas ainda assim, né, mesmo Jesus tendo esse costume de estar reunido com as outras pessoas para estudar a palavra de Deus, ele não deixava de ter o seu momento a sós. Olha aqui para vocês verem. Lucas 4,16 fala assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas, tá vendo? Então ele tinha assim o ato de ir à igreja, né, para estar com as outras pessoas, mas assim como, vou ler aqui também, já que eu tô pertinho, Lucas 5,16, olha aqui para vocês verem. Vou ler a partir do 15. A notícia a respeito de Jesus se espalhava ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Muitas pessoas vinham procurar Jesus quando souberam da notícia do que ele estava fazendo. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Ou seja, ele se retirava para estar a sós com Deus, né? Além de ter esses momentos ali junto com as outras pessoas, além de estar sempre cercado de multidão, de estar fazendo a obra de Deus. Ele tinha o momento dele ser alimentado, o momento dele estar ali falando com o Senhor e recebendo essa porção do Senhor. Eu achei muito interessante, né? Achar essas bases aqui bíblicas para te orientar e para me orientar também de como nós precisamos todos os dias ser alimentados no Espírito, né? Assim como você pensa assim, nossa, o que eu comi semana passada, semana retrasada, qual foi o almoço de domingo, a gente muitas vezes não vai lembrar. Mas se você não tivesse comido tudo que você comeu até hoje, desde quando você nasceu, certamente você teria desnutrido, teria morrido, não é? Da mesma forma, é o alimento espiritual. Muitas vezes você não vai se lembrar de todas as pregações que você já ouviu até hoje, daquilo que diariamente Deus vem falando com você. Muitas coisas são marcantes, né? Nos transformam. Mas muitas coisas servem para nos deixar fortes mesmo, né? Todos os dias. É isso que nos dá força para seguir diariamente e estreitar o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa comunhão com Ele. Então, eu quero te encorajar hoje
a realmente fazer assim, seguindo essas direções do Senhor, né? De ter essa dependência diária do alimento espiritual para a sua vida, tá bom? E tem algumas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda a respeito de Êxodo 16, mas como o vídeo já tá ficando muito longo, eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Então, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e espero que coloquemos realmente em prática nessa palavra de receber o maná e de orar todos os dias pedindo o pão diário, o alimento espiritual diário do Senhor para a nossa vida.